Bom dia! Você sabia que existe uma história na Bíblia onde não aparece o nome de Deus? Nem o nome de Deus, nem a referência a Senhor Deus, ou Senhor dos Exércitos, ou todos esses títulos que a gente encontra e está acostumado a ver na Bíblia inteira. Tem uma história na Bíblia onde não aparece o nome de Deus. Mas não é só uma história, na verdade é um livro inteiro na Bíblia onde não aparece o nome de Deus. Como isso é possível? A Bíblia é a palavra de Deus, conta a história de Deus, conta sobre o relacionamento de Deus com os homens, a obra salvadora de Deus, ela é inspirada por Deus, pelo Espírito Santo. Como é possível ter uma história onde não aparece o nome de Deus? Será que Deus não estava presente nessa história e foi só algo assim que aconteceu ao acaso? E o escritor ele foi, escrevendo ali, documentando a história para as futuras gerações e tal, mas Deus ficou de fora só como observador? Será que foi assim que aconteceu? Tudo foi coincidência e ao acaso nesse livro? Bom, essa história hoje que a gente vai meditar sobre ela no nosso devocional e eu vou primeiro contar ela rapidamente a vocês. Então tinha uma menininha e ela era órfã, ela não tinha nem pai nem mãe. Ela era judia, ou seja, do povo judeu, o povo de Deus. Mas ela não morava no seu país, com a sua língua, com a sua cultura, com a sua celebração ao Senhor. Não, ela vivia em outro lugar. Vocês lembram do exílio, né? Recentemente nós lemos Esdras, Neemias. O povo de Deus, depois de pecar muitas vezes, Deus corrige seu povo através do cativeiro, levando eles, tirando eles do seu país, da sua terra, levando a uma terra estrangeira, uma língua diferente, uma cultura diferente, deuses diferentes, toda aquela pressão que eles viveram lá como um povo subjugado, como um povo que foi levado como prisioneiro. Esse era o contexto dessa história. Foi aí que essa menininha nasceu, numa terra estrangeira, como levada ao cativeiro, como exilada de um povo que estava abaixo ali daquele povo que governava, de um povo governado, de um povo subjugado. E além de tudo, ela órfã, sem seu pai, sem sua mãe, mas ela foi adotada pelo seu primo. Ela tinha um primo mais velho e esse primo a acolheu com muito carinho e ele cuidou dela como se ela fosse filha dele. Essa história aconteceu mais ou menos entre o ano 465 e 485 a.C. Foi um pouco antes ali de Esdras e Neemias retornarem a Jerusalém. Então o povo ainda estava em grande peso ali cativo na terra, no Império Persa. Eles foram levados pelos babilônicos e agora um rei persa estava governando aquele império. Bom, e a nossa história começa quando esse rei, ele tem uma ideia e ele decide dar uma festa. E essa festa era uma festa de 6 meses. Você já imaginou isso? Quem que dá festa de 6 meses? Bom, esse rei, naquela época, acho que era mais normal, talvez ter festas assim que duravam, muito tempo. A gente hoje em dia não é acostumado com isso, né? Mas enfim, ele dá aquela festa de 6 meses e na última semana ali ele dá um banquete para todo mundo da cidade onde ele estava, chamada Suzã, e ele dá uma festa até para aqueles mais importantes, até para os menos importantes, para todas as pessoas, convida lá e ele dá a ordem ainda de dar comida e bebida à vontade, então era buffet livre. Imagina a intensidade ali dessa celebração, né? Então é uma semana o pessoal bebendo e comendo à vontade ali na presença do rei. E no último dia, então, o rei ali, já bem alegre por causa do vinho, já bêbado, ele tem uma ideia. Ele tinha mostrado naquela festa de 6 meses todo o reino dele, as riquezas, e estava assim, fazendo a exibição ali de todo o seu poder. Mas tinha uma coisa que ele não tinha ainda mostrado, exibido para as pessoas, que era a esposa dele. E ele pensou assim: vou chamar minha mulher para ela fazer um desfile aqui, todos os caras vão ficar, babando também, porque ela é linda demais e ela era conhecida pela sua beleza, Então ele manda chamar, contra a cultura, inclusive, da época,
que a festa dos homens era separada da festa das mulheres, e ele manda chamar ela para mostrar a beleza ali para todas as pessoas, para todos os homens, já todos bêbados, né? Imagina a bagunça. E ela decide não ir, e ela explicitamente decide desobedecer a ordem do rei, falando: não, eu não vou lá. E ela não vai. E aquela alegria toda daquela festa, de repente, se torna numa ira, numa raiva bem profunda do rei. Ele fica indignado, chama ali seus conselheiros e eles vão decidir que atitude eles vão tomar. E ele é aconselhado, então, um dos homens sábios ali, ele dá uma ideia também para o rei, que é: expulsa ela, ou seja, demite ela, depõe a rainha, expulsa ela do palácio, porque assim ela vai servir de exemplo para que as mulheres do reino obedeçam os seus maridos, para que cada homem governe a sua casa. E faz aí um decreto, espalha para o império todo, e o rei gostou e ele fez assim. E o tempo foi passando, então aquela rainha foi expulsa. E o tempo foi passando, e com o tempo passando, a ira, a raiva do rei também foi passando. E logo ele começava a pensar, né, na ex-mulher dele, na ex-rainha, e lembrar dela. E o pessoal ali mais próximo notou isso, né? Essa falta que o rei estava sentindo, e eles então tiveram outra ideia brilhante e propuseram para o rei a seguinte solução, possível solução para esse problema. E eles falaram: rei, faz o seguinte, ó, manda funcionários por todas as províncias onde você governa, que no caso eram 127 províncias, manda funcionários e reúne todas as moças mais lindas, as moças virgens mais bonitas que encontrarem, traz elas para a casa do rei, e aqui elas vão passar por todo um tratamento de beleza, um antes e depois e tal, as coisas mais chiques da época. E no final, o rei escolhe quem o rei quiser como a sua mulher para ser rainha, no lugar da antiga rainha. E o rei achou uma ideia muito boa e assim se fez. O que nos leva de volta à nossa menininha da nossa história, do começo da história, né? Agora ela não era mais tão menininha, ela já era uma moça e muito bonita, muito formosa. E ela foi uma das mulheres que foi levada então à casa do rei. E ali, quando ela chegou, ela encontrou favor, ou seja, ela encontrou graça, ela conquistou a simpatia de todas as pessoas que haviam. E o encarregado das moças ali, chamado Hegai, ele viu essa jovem e ela chamou a atenção dele. E imediatamente ele começou a cuidar dela e mandou ela para os tratamentos lá de beleza. Durava 1 ano, eram 6 meses com óleos perfumados e tal. E depois mais 6 meses com outros tipos de perfumes e com os cosméticos da época. E ele manda ela imediatamente para esse tratamento, dá para ela 7 das melhores servas que tinham lá na casa do rei para servi-la, também coloca ela nos melhores quartos da casa, ou seja, tudo do bom e do melhor. Por que será? O que essa moça tinha de tão especial? Ela era uma moça normal, assim, entre aspas. Ela era judia, ela era órfã, ela não tinha linhagem real, ela foi uma daquelas... Não faço a menor ideia quantas mulheres que foram levadas lá no palácio, mas aquela moça chamou a atenção de uma forma especial, de uma forma, posso dizer, sobrenatural. E ela então foi encaminhada, todo esse processo. E o primo dela, que tinha criado ela, ele não podia entrar lá, né? Ele não podia ter contato, conversar, não podia, né, mandar uma mensagem, ligar, nada. E ele ficava ali no portão, ele ficava andando na frente da casa ali do rei, do palácio, e buscando informações sempre, acompanhando, né? O que está acontecendo com ela nesse momento. E então, chegou o dia que era a vez dessa moça se apresentar diante do rei. As moças, quando eram levadas diante do rei, passavam um tempo ali com ele e depois iam para a casa das mulheres do rei. E lá elas iam ficar assim pro resto da vida delas. E só iam sair quando ele a chamasse pelo nome. E eram muitas mulheres, né, que foram levadas ali para se apresentar diante do rei. Então, se ele gostasse muito de uma e chamasse o nome daquela, aí ela podia voltar na presença dele e tal. E Esther é levada ali diante do rei. Ela podia levar qualquer coisa. As mulheres podiam levar, assim,
tudo que elas quisessem, podiam se arrumar do jeito que elas quisessem, maquiagem, joias e roupas e tudo mais. Mas ela foi do jeito que aquele funcionário, o Hegai, tinha instruído. Ele falou, olha, leva só isso aqui, vai assim e tal. E ela obedeceu em tudo e ela foi do jeito que ele instruiu. E chegou lá e adivinha o que aconteceu? De quem também essa moça recebeu o favor e conquistou admiração e simpatia? Do próprio rei. Quando ele a viu, ela chamou a atenção dele e ele a amou. A Bíblia diz, ele a amou mais do que a todas as outras moças, aquela chamou a atenção dele. De tal forma que ele já a coroou como rainha, ele deu um banquete em homenagem a ela e a instituiu como a nova rainha no lugar daquela antiga. E mesmo assim, depois de todo esse tempo morando ali no palácio, essa jovem, ela continuava em contato com o seu primo e obedecendo as instruções dele. Igual quando ela era criança, ela obedecia, ela continuava obedecendo as instruções do seu primo mais velho que tinha criado ela. Bom, eu acredito que vocês já sabem, né? Quem é essa moça, qual que é essa história que eu estou contando para vocês. Mas antes da gente continuar, vamos orar e pedir para o Senhor revelar as verdades dele ao nosso coração. Pai, nós entregamos a Ti este momento de meditação, Senhor, de ouvir a Tua palavra, Pai, e pedimos que de uma forma especial o Teu Espírito Santo a revele aos nossos corações nesse dia, trazendo o entendimento espiritual que vem do Senhor, Pai, trazendo vida, trazendo, Senhor Deus, verdade, Pai, e luz, Senhor, a Tua luz ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, o tema da nossa meditação de hoje, então, é Quando não vejo Deus. Por que este tema? Porque nós, literalmente, não vemos a palavra, o nome de Deus nessa história, nem nesse livro, que, por sinal, é o livro de Esther, e a gente vai meditar no capítulo 1 e no capítulo 2, que foi essa história que eu contei agora para vocês. E nós não vemos ali escrito a palavra, o nome de Deus, do Senhor. Então, nós vamos pensar, quando não vejo Deus, será que Ele está presente? Mesmo eu não vendo aqui explicitamente, Deus fez tal coisa acontecer, e Deus não sei o que. Será que Ele está presente nessa história? Ou será que essas coisas aconteceram por acontecer, aleatoriamente? A Esther, a moça dessa história, deu sorte. O que você acha? Não, né? Nós vemos aqui a providência de Deus controlando cada acontecimento de uma forma imprevisível, de uma forma sem precedentes, ou seja, que nunca tinha acontecido antes. Essas coisas aqui não eram comuns acontecer, não era comum acontecer isso. Mas Deus, Ele vai conduzindo tudo com a providência dEle, e a gente vê a mão do Senhor trabalhando, mesmo que não haja explicitamente ali uma manifestação do Senhor. Mas onde que a gente vê, então, a mão do Senhor? Número 1, em cada pessoa. Eu contei essa história com vários personagens e eu vou recapitular aí alguns dos personagens principais e a gente vê a mão do Senhor operando ali na vida e através da vida de cada pessoa envolvida nessa história. Como? Bom, primeiro a gente tem o rei Assuero. Ele era filho do rei Dário. O rei Dário é aquele que jogou Daniel na cova dos leões, aí depois jejuou, orou por ele, aí foi lá e pegou ele de volta e tudo mais. Então é esse rei, tá? É um rei persa. Então esse rei era filho do rei Dário. Ou outro nome dele, Xerxes, um título grego, né? Um nome grego. Então, com quem a nossa história começou. E nós vemos a mão do Senhor na vida desse rei, instituindo esse homem para ser o rei nesse período de tempo, nessa ocasião específica. Então ele parece, né, esse rei parece ter esse jeito orgulhoso e festeiro, assim, pelo menos foi a minha interpretação quando eu li esse texto, querendo mostrar ali tudo que ele tinha e tal. Mas ele também se mostra uma pessoa um pouco influenciável, né? Tipo, ele tem a ideia ali de chamar a sua esposa, a primeira rainha, aí não dá certo e tal, e daí ele vai buscar o conselho dos mestres, que eram tipo astrólogos, assim, na época. O que eu faço? Ah, faz o decreto. Beleza, fez o decreto. Aí depois estava lembrando da mulher, aí o que eu faço? Daí vem os jovens lá, os conselheiros do rei, dão a ideia dele. Ah, não, beleza, bora fazer isso então.
E mais pra frente a gente vai ver em outros relacionamentos, parecendo ser uma pessoa meio manuseável, meio influenciável ali, mas também com pontos bons no seu caráter, né? Ele parecia ser uma pessoa que ele procurava pelo menos resolver as coisas da forma certa. E esse era o rei que estava instituído naquela época. Nós vemos também a mão do Senhor até mesmo na vida dessa rainha, da primeira rainha, chamada Vasti, que no caso também era um título, significava bela, formosa. Ela era uma mulher de má fama por conta da sua crueldade e sensualidade. Os comentários, os estudiosos da época, eles constam isso, que ela era uma mulher que não tinha uma fama muito boa, mas ela era muito conhecida pela beleza dela também, pela formosura dela, e ela muito firme ali na sua posição também, né? O rei mandou lá ela ir, ordenou ela ir, e ela falou, não vou, e ela foi firme ali, desobedeceu o rei explicitamente. E nós vemos também aí a mão de Deus operando, né? Apesar dessa mulher ser uma mulher de má fama, ser uma mulher que não temia o Senhor, ela teve um papel ali nessa história. No caso de desobedecer o marido, foi expulsa, como rainha foi deposta. E o que isso contribuiu na história? Foi desencadeando uma série de acontecimentos, né? Em quem mais que nós vemos a mão do Senhor ali operando? Na vida do primo da Esther, o Mordecai. Ele, um judeu, ele representa nessa história a bondade, a fidelidade. Ele, né, acolhe, ele adota a sua prima, aconselha, orienta ela com sabedoria, sempre buscando fazer o bem em prol do rei. A gente vê logo depois de toda essa história uma situação lá tensa no palácio. Ele ouve o pessoal conspirando contra o rei, querendo matar o rei. Ele vai e conta para Esther, tá acontecendo isso. Vai lá, avisa o rei. A Esther vai, avisa o rei. Eles veem que é verdade e daí punem esses homens maus que queriam matar o rei. E ele também é colocado numa posição ali importante nessa história. Ele salvou a vida do rei, apesar de na hora ele não receber o reconhecimento, mas isso também fazia parte da providência do Senhor. Então esse homem, um homem bom, um homem corajoso, que ele via e falava a verdade, não importa o que estava acontecendo. Nós vemos também outro personagem, o Hegai, né? O homem ali, o funcionário do rei, que cuidava das mulheres na casa do rei, um servo, e em tudo ele ajudou Esther. Desde o momento que ela chegou lá, ele encaminhou ela a todos os procedimentos, ele aconselhou, instruiu ela também, cuidou dela. E nós vemos um homem ali, que parece uma pessoa tão aleatória na história, mas colocado pelo Senhor, na hora certa, no lugar certo, com o coração certo. E por último nós temos a Esther também, a moça da nossa história, como eu comentei já, né, judia, órfã, mas de grande beleza, graça, simpatia, que alcançava o favor de todos. Inclusive tem um comentário sobre o livro de Esther, que essa é uma das frases preferidas do autor do livro, que por sinal é desconhecido, mas essa é uma frase preferida dele, alcançou o favor. E essa palavra favor nos remete à palavra graça, que nos faz pensar em tudo aquilo que Deus demonstra para com o ser humano. Graça, misericórdia, favor imerecido. E Esther, ela alcançava graça diante das pessoas, diante do Hegai, diante do próprio rei. Ela alcançava a graça. E ela também era uma moça muito obediente. Em tudo ela obedeceu o seu primo Mordecai. Chegando lá no palácio, obedeceu o Hegai também, o servo. Depois de ser feita rainha, ela continuou obedecendo ao seu primo, como quando ela ainda estava na casa dele. Uma das coisas que ela obedeceu foi que ele falou para ela não contar para ninguém que ela era judia. Então ela não contou para ninguém. Ninguém sabia a qual povo ela pertencia. Como eu falei, né, eram 127 províncias, tinham muitos povos, línguas e culturas ali diferentes, e ela não falou a qual ela pertencia. Inclusive, eu achei interessante, só um parênteses nisso, um comentário também que eu li do Shed, quando eu estava estudando, e ele coloca assim, a pessoa de Esther em contraste com Daniel, porque Daniel, ele era judeu também, ele foi levado ao cativeiro, aconteceu muitos anos antes de Esther, tá?
Ele foi levado para o cativeiro quando o rei ainda era o Nabucodonosor, e ele também, como jovem, é levado ao palácio, mas a postura dele é totalmente diferente. Ele resolve não se contaminar, no caso ali de Daniel, ele resolve rejeitar aquelas comidas especiais do rei. Ele, desde o começo, declara explicitamente que ele é um servo do Senhor, afirmando ali a identidade judia dele desde o começo, diante de todos. E Esther não. Ela chega lá e uma das coisas que é oferecido para ela são as comidas especiais e tal. E ela vai comer aquelas comidas, ela não conta para ninguém que ela é judia. E o que me fez pensar, assim, será que Daniel, ele era mais, assim, servo do Senhor, mais espiritual do que Esther? E Esther, sei lá, era meio indecisa, meio em cima do muro, meio carnal, meio vai com os outros ali, vai com a correnteza? Ou será que para cada pessoa Deus tem uma função, um papel, um dom especial para realizar uma tarefa especial, singular àquela pessoa? Então, uma pergunta aí para a gente refletir, né? Bom, mas voltando aqui à história de Esther, esse foi um parênteses, fechando aqui o parênteses. Nós vemos esses personagens e vemos a mão do Senhor colocando cada pessoa diferente, totalmente diferente. Rainha Vasti, a Esther, Mordecai, Regai, cada um mais diferente que o outro. Mas Deus colocou cada uma dessas pessoas no lugar certo, na hora certa, usando ali as características, a personalidade de cada uma delas para fluir nessa história que a gente está vendo. Nós vemos também a mão do Senhor, a provisão do Senhor em cada situação. Número 2, em cada situação. Então, a primeira situação, a festa, né? A partir dessa festa, quais que foram os impactos? A rainha foi deposta, foi expulsa, foi demitida. Um impacto muito grande. Uma simples, né, festa de 6 meses. Mas uma festa teve esse impacto. Quem queria prever isso? É imprevisível. Quem queria planejar isso? Que pessoa queria planejar isso, né? E o que resultou ali? Um dos impactos foi o decreto. Outra situação que nós vemos a mão do Senhor nesse decreto. Esse decreto de expulsar a rainha, de mandar ela embora, de mostrar para todo o povo, né, como exemplo, olha só o que acontece com uma mulher, que ela não é submissa e tal e tal. E nós vemos a mão do Senhor nesse decreto, nas suas consequências, que foi a ausência ali da figura da rainha nesse governo. E o que acontece? Qual outra situação que a gente vê a mão do Senhor? Nesse concurso de beleza, né? Isso nunca tinha sido feito. Não era uma coisa assim, olha, rei, foi feito isso no passado, teu bisavô, ou a nossa cultura diz para fazermos assim nesse caso, ou a nossa lei diz para o rei tomar essas atitudes quando não tem a rainha. Não, foi uma ideia assim que, entre aspas, né, não tinha vindo de lugar nenhum, sem precedentes, nunca tinha acontecido antes. E nós vemos a mão do Senhor direcionando ali as coisas para tudo acontecer da forma que o Senhor já sabia, da forma que o Senhor tinha planejado. E nós vemos a mão do Senhor no resultado também desse concurso de beleza. De tantas mulheres, e eram as moças mais bonitas, e de todas elas, Esther, aquela judia do povo do Senhor, tutelada ali de Mordecai, ela foi a escolhida. Nós vemos a mão do Senhor nas ideias, nos resultados também, em cada uma das situações, a mão do Senhor operando. Em que mais nós vemos a mão do Senhor agindo nessa história, a presença do Senhor, o poder do Senhor agindo nessa história? Por último, então, número 3, em cada momento. Então, no passado, a gente vê a mão do Senhor preparando tudo. Toda a história de Esther a levou para aquele momento, para aquela oportunidade que ela teria. Será que ela imaginava isso? Quando ela era pequena e perdeu seu pai, a sua mãe foi adotada pelo seu primo, será que ela pensava assim, não, isso está acontecendo comigo, meu povo foi levado cativo, eu estou aqui nessa cidade, de outra língua, de outra cultura. Não, mas isso é porque você é rainha um dia e eu vou salvar todo o meu povo. É por isso que isso está acontecendo comigo. Será que ela fazia alguma ideia? Com certeza, é óbvio que não.
Esther, ela não podia nem sonhar que ela seria rainha. Ela não era de uma linhagem real. Ela não era de uma família ali de nome importante na Pérsia. Não, muito pelo contrário. Mas a providência do Senhor faz aquilo tudo acontecer na vida dela. Deus a preparou desde o seu passado para aquele momento. Também, em cada momento, nós vemos a mão do Senhor no presente, né? No decorrer desses acontecimentos, tudo ia acontecendo de forma inesperada, de forma inédita, de forma milagrosa, de acordo com a vontade de Deus. Tudo estava acontecendo. E nós vemos também a mão do Senhor no futuro, que ainda estava por vir, ainda vai acontecer aqui na história de Esther, uma reviravolta muito grande nessa história. Vão surgir outros personagens, muita coisa vai acontecer. E nós vemos a mão do Senhor estava operando no passado, ali no presente, que a gente está vendo agora, que estava acontecendo, mas também porque ele conhecia o futuro. Deus estava preparando tudo e Esther, ela vai ter um papel fundamental para salvar todo o povo de Deus de ser completamente exterminado. Ela estava sendo colocada ali porque ela tinha um propósito divino, um propósito de Deus. Nenhum homem poderia imaginar toda essa história. Ah, isso está acontecendo porque depois vai acontecer isso. Não, é obra do Senhor. Nenhum homem, nem Mordecai ali tão sábio, tão piedoso, ele não poderia planejar tudo na cabeça dele. Ah, já sei, eu vou adotar essa menina aqui, a minha prima, porque um dia ela vai ser rainha, e daí um dia ela vai estar lá e ela vai salvar todo mundo, todos os judeus. Isso vai muito além da capacidade de qualquer ser humano. E será que acontece pelo acaso também? Cada pecinha dessa colocada ali no lugar certo, na hora certa. Com certeza é a mão do Senhor. E mesmo não estando escrito, o Senhor Deus fez tal coisa, nós vemos todo o decorrer dessa história, o poder de Deus agindo em cada momento para um fim específico. E ficar se questionando, né? Ai, por que isso aconteceu? Por que a minha vida foi assim? Por que eu tô aqui sofrendo pelos pecados dos meus antepassados, morando numa cidade estrangeira e tal? Ficar questionando isso não levaria ninguém a lugar nenhum. Mas obedecer à vontade do Senhor fez tudo acontecer perfeitamente, seguindo o plano maravilhoso dele. E é o mesmo para as nossas vidas. Estava pensando sobre isso, orando sobre essa história. E quantas coisas acontecem na nossa vida? Com pessoas, com situações, em momentos do passado, da nossa história, que a gente se pergunta assim, por que isso está acontecendo comigo? Por que tal coisa? E geralmente a gente pergunta de coisas ruins, né? Ah, por que, sei lá, eu fiquei doente? Por que eu perdi tal oportunidade? Por que um ente querido faleceu? Por que isso está acontecendo comigo? E muitas coisas boas acontecem com a gente também. As coisas boas a gente não se pergunta, né? Tipo, ai, por que eu tô saudável? Faz tanto tempo que eu não fico doente. A gente não se pergunta isso, né? Ou, ai, por que a minha família tá dando tudo certo agora? Por que eu consegui passar nessa prova, pegar esse emprego, nessa vaga tão boa? Por que isso aconteceu? Geralmente a gente se pergunta as coisas ruins, né? Por que tá acontecendo comigo? Mas todas as coisas que estão acontecendo na nossa vida, tantas vezes a gente olha e parece que não vê explicitamente Deus agindo. Mas será que Ele está ausente? Ou será que Ele está presente com a sua poderosa provisão? Nós vemos nessa história Deus presente, assim como Ele está presente desde o nosso passado, no nosso presente, hoje, Deus está agindo. Deus está aqui disponível, aberto para falar conosco, para nos ouvir, para intervir nas nossas vidas, à medida que a gente tem fé e abertura a Ele. E o nosso futuro? Será que Deus conhece também? Será que Deus não está encaminhando todas as coisas quando nós somos servos dEle, quando nós confiamos nele, quando nós somos povo dEle? Deus é o único que conhece todas as coisas. Nós não sabemos o porquê do ontem, nós não sabemos o que vai acontecer amanhã, mas Deus sabe. E se eu sou serva, obediente ao Senhor, se eu sou povo dele, se eu faço parte do povo dele, eu não sou judia,
Mas hoje, através de Cristo Jesus, eu faço parte do povo de Deus pela fé. E se eu sou povo dele, eu posso descansar, eu posso confiar. A gente lê em Romanos 8:28, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Se eu amo a Deus, tudo, o passado, o presente, o futuro, cada pessoa, cada situação, cada momento da minha história coopera para o meu bem. Se eu amo ao Senhor, se eu sou o povo dele, se eu sou servo do Senhor. Bom, por último, para finalizar, eu queria só ler um devocional do dia de hoje, do Hernandes Dias Lopes, Gotas de Consolo para a Alma. E eu peço que você preste muita atenção em cada palavra e ouça do Espírito Santo falando para você nessa manhã. Diz assim, 10 de dezembro. Você está sendo observado desde o céu. Provérbios 15:3. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Os ateus dizem que Deus não existe. Os agnósticos dizem que não podemos conhecê-lo. Os panteístas dizem que Deus não é pessoal e os deístas dizem que Deus está muito distante de nós. A Bíblia, porém, nos ensina que os olhos do Senhor estão em todo lugar. Deus é onipresente. Não há 1 centímetro sequer do universo em que Deus não esteja presente. Ele não apenas está presente, mas também conhece e sonda toda a humanidade. Seus olhos contemplam os maus e os bons. Deus não é um ser bonachão, nem um velho de barbas brancas como o Papai Noel. Deus não é um ser amorfo, ou seja, sem forma, e amoral, sem certo nem errado, que trata da mesma forma o bem e o mal. Ele é santo em seu caráter e justo em todas as suas obras. Faz distinção entre trevas e luz, distingue entre o bem e o mal. Deleita-se naqueles que seguem a bondade, mas abomina aqueles que maquinam o mal. Deus tem prazer quando andamos pelo caminho da santidade, mas sente desgosto quando nos capitulamos ao pecado. Deus está olhando para você. O que Ele está vendo? Seu coração é íntegro diante de Deus? Sua alma anseia por Deus? Você anda na luz, fala a verdade, pratica a justiça, tem prazer na misericórdia? Nós vemos tantos personagens aqui nessa história, bons e maus, e todos estão diante dos olhos do Senhor. Todos fazem parte, têm um papel, bom ou mal, vai ter consequências boas ou más. Que nós sejamos aqueles que são bons e fiéis, obedientes ao Senhor, como Esther, como Mordecai, confiando no Senhor, mesmo sem ver explicitamente Deus agindo, confiando na mão poderosa dele que provê todas as coisas. Amém? Pai, te agradecemos, Senhor, por essa história tão maravilhosa, Senhor Deus, que o Senhor colocou na Tua palavra, Pai. Que apesar, Senhor Deus, de não vermos de forma natural, com olhos humanos ali, o Senhor agindo, nós cremos e vemos no sobrenatural o Senhor agindo poderosamente. E nós podemos crer que quando Te amamos, quando somos Teus servos obedientes e fiéis do Seu povo, o Senhor está cuidando também de cada detalhe da nossa vida, fazendo com que tudo aconteça para o nosso bem, para um plano, um propósito maravilhoso que o Senhor tem para nós. Perdoa-nos, Senhor Deus, por tantas vezes, Pai. Nós perdemos isso de vista. Nós deixarmos-nos levar por ansiedade, por incredulidade e até mesmo por desespero de não ver o Senhor presente em certos momentos, Pai. Mas que em nome de Jesus tudo isso seja deixado, Senhor, agora, e que nós possamos nesses momentos, Pai, em todos os momentos, Senhor, sermos cheios de fé e confiar no Deus perfeito e maravilhoso que o Senhor é, que cuida do seu povo, Pai. Muito obrigada, Senhor, porque nós vemos a Tua mão no nosso passado, no nosso presente e também no nosso futuro, Senhor, glorioso com Cristo Jesus, Pai. Te agradecemos, Senhor, te louvamos em nome de Jesus. Amém.